E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Clara, sou professora, coordenadora de História e nós vamos juntos esse ano. A aula de hoje vai ser sobre civilizações antigas. Por uma questão de didática, a gente escolheu dividir Civilizações Antigas 1 e Civilizações Antigas 2. Essa aula vocês terão comigo e a próxima com a professora Isabela. Vocês vão perceber que o tema dessa aula não é um tema muito recorrente no Enem, realmente não é. Mas como ano passado a gente teve uma questãozinha sobre esse assunto, a gente optou por colocar Egito e Mesopotâmia no programa, para caso nesse ano, né, de 2021, o Enem resolva cobrar uma questão sobre o assunto, vocês já vão estar inteirados. Então, vamos começar nossa aula? Vocês vão perceber que quase todas as minhas aulas vai ter uma linha do tempo. Por quê? Eu sei que é muito tempo de história, são muitas nomenclaturas e às vezes a gente se perde mesmo. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu ao mesmo tempo. É complicado. Então, vamos nos localizar no tempo primeiro, para depois a gente entender do assunto, beleza? Então, antes da gente começar, eu vou rememorar aqui com vocês algumas das nomenclaturas que eu tenho certeza que em algum momento da vida escolar vocês tiveram contato, mas é normal que vocês não se lembrem porque é algo que não é tão estudado assim. Bom, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais e Idade Antiga. Bom, a Idade Antiga, que começa ali mais ou menos em 4000 antes de Cristo, com a invenção da escrita, é algo que vocês já estão mais acostumados. Mas a Idade dos Metais, o Neolítico e o Paleolítico, nem tanto. Por que eu estou lembrando isso? Porque o assunto que a gente vai estudar na aula de hoje, ele começa no período anterior à Idade Antiga, o que alguns de vocês devem ter conhecido como pré-história. Esse nome é muito discutível hoje em dia, a gente não vai entrar nessa discussão nessa aula, mas o que aconteceu ali antes na pré-história é a sedentarização dos povos. O que isso significa? Que os povos que antes eram nômades, eles precisavam andar por aí em busca de comida e de água. Nesse momento, eles conseguem tecnologias suficientemente boas e atrativas a ponto deles conseguirem começar a agricultura e a pecuária, o que permitisse que quando eles encontrassem uma localidade que tivesse um solo fértil e oferta de água, eles conseguissem se instalar ali. A partir da sedentarização, a gente começa a construção, a organização das cidades. E é a partir da organização das cidades que a gente vai começar a nossa aula. Bom, feito aquele mapa das nomenclaturas, vamos entender mais ou menos um spoilerzinho aqui do que a gente vai estudar hoje. Lá em 4000 a.C., a primeira organização de cidade que se tem notícia é a cidade de Ur. A cidade de Ur fica na região da Mesopotâmia, que é um dos lugares que a gente vai estudar hoje. Logo depois, em 3500, aí vocês podem estar me perguntando, mas Clara, 500 anos depois, você está falando em logo depois, mas no período histórico que a gente vai estudar hoje, os impérios duram muito tempo, muito tempo. Então, quando a gente fala 500 anos nesse momento, não é um tempo tão grande como se a gente estivesse falando da Idade Contemporânea, certo? Então, vamos lá. 500 anos depois, um pouquinho depois, a gente tem o começo do surgimento, a organização do Egito. Em 1750 a.C., a gente tem a formação do primeiro Império Babilônico, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, assim como do segundo Império Babilônico. Um pouco depois, lá em 550, a gente tem a formação do Império Persa. Bom, entendemos ali mais ou menos a organização temporal, vamos entender a localização espacial. A gente vai estudar aqui hoje a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ao contrário do que muitos possam pensar, não é um reino, um império, uma cidade. Não, não. A Mesopotâmia é uma localidade. E nessa localidade surgiram cidades, reinos e impérios. A Mesopotâmia está localizada no que hoje a gente entende por Irã e Iraque, lá no Oriente Médio. Mas, mais conhecido do que o Irã e o Iraque naquela época, a gente pode denominar a Mesopotâmia como a região do crescente fértil, que se vocês repararem nesse mapa, é essa regiãozinha dessa meia-lua verde que está destacada. Aí vocês podem ver o Irã, o Iraque, a Síria, o Líbano, um pedaço de Israel e um pedaço do Egito, que também a gente vai abordar nessa aula de hoje. Beleza? Essa região, conhecida como Crescente Fértil e Mesopotâmia, ela é conhecida dessa forma porque Mesopotâmia vem do grego que significa entre rios. E quais são os dois rios, já que entre rios? O rio Tigre e o rio Eufrate.
Você lembra lá atrás, quando eu falei para você que a sedentarização ela é permitida quando os povos encontram água? Bem, nessa localidade eles encontraram dois rios, então eles encontraram abundância de água para que ali eles começassem a organização das cidades. E aí a gente vai começar a falar agora das cidades que foram construídas ao redor desses dois rios que eu mencionei, as cidades da Mesopotâmia. Bom, esse outro mapa eu trouxe para vocês se inteirarem mais ou menos da dimensão territorial que cada império construído nessa região ele teve. Então a gente tem o Império Sumérico, né, o mais antigo, menorzinho, depois o Império Acádio maior, o Império Assírio maior ainda e o Império Babilônico um pouquinho mais deslocado. Mas esse mapa é mais para vocês terem noção de uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente, que é o expansionismo, expansão territorial de cada império, beleza? Bom, mas como que aconteceu a tomada desse território? Quem que tomou esse território? Como que isso foi feito? O primeiro povo a chegar nessa região foram os suméricos. A cidade de Uruk, Ur e Lagash, sendo Ur a primeira cidade que a gente tem notícia na história, foram cidades constituídas, organizadas pelos suméricos, que é um povo que é nômade, se torna sedentário e começa a fazer a organização das primeiras cidades. Não são impérios ainda, são cidades. Só que os suméricos, eles ainda não tinham uma coisa que é de fundamental importância que vocês vão ver daqui para frente, que é a organização de um exército ou de uma força que consiga defender a sua fronteira, o seu território, se é que a gente pode falar assim. Território ainda não é uma palavra muito bem usada, nem fronteira para essa época, e na aula de modernidade vocês vão entender o porquê. E aí eles são invadidos e tomados pelo povo acádio. O povo acádio, da mesma forma, ele acaba sendo incorporado pelos amoritas, que da mesma forma acontece com os assírios, com os caldeus e, por último, os persas, que vão englobar o Império Caldeu. E aí a gente vai ver quem é o Império Caldeu, o que os caldeus formaram, da mesma forma que os assírios, os amoritas e os acádios. Eu botei esse organograma para vocês entenderem que muitos povos habitaram aquela região, muitas culturas diferentes passaram por aquela região, mas isso não significa que não tenhamos aspectos em comum, que é o que a gente vai abordar daqui para frente. E esse primeiro aspecto em comum que a gente vai abordar aqui é a organização social. A organização social dessa região não muda muito conforme os novos povos que vão chegando. Então, o grupo que estava lá no topo da pirâmide era a elite agrária, porque se a gente está falando de um povo que começa a sua organização a partir de uma perspectiva de agricultura, quem consegue produzir mais alimento chega ao poder e manda mais. Então, a elite agrária está no topo da pirâmide, que está mandando nessas cidades, seguidas pelos agricultores, aqueles que são mandados, os artesãos e os comerciantes. E, por último, os escravizados. É muito importante que a gente tenha na cabeça que quando a gente vai falar de escravidão, escravização ao longo da história, é muito complicado a gente fazer certos tipos de comparação. A escravização nesse período da história que a gente está tratando é muito diferente da escravização africana, que é o tipo de escravização que a gente vai usar aqui no Brasil, durante a colônia e o império. Então, vamos tentar pensar em processos diferentes e deixar isso bem amarrado na cabeça. Dito isso, é bom que a gente lembre que essas sociedades, elas são sociedades que são despóticas, centralizadas, ou seja, o poder ele é apenas do pateses, que é a figura principal de governança dessas sociedades. É como se a gente pudesse fazer uma comparação, seria o rei dessa sociedade. Então, o poder gira todo em torno dessa única pessoa, tá? Essas sociedades, elas são politeístas, como a gente vai ver mais para frente, elas são escravistas, elas dependem da mão de obra escrava, né, para se sagrarem, para conseguirem o seu desenvolvimento. Dito isso, vamos à frente com os aspectos culturais. Como eu falei, essas sociedades, em regra, elas cultuam politeísmo, ou seja, mais de um deus. Mas aqui, para exemplo, eu trouxe a deusa Ishtar. A deusa Ishtar é uma das principais deusas dessa sociedade. Inclusive,
o templo da deusa Estar, ele está em pé até hoje, não é nem ruína, ele passou por um processo de restauração, é um templo muito bonito, como vocês podem ver na foto. E a deusa Estar é a deusa do amor. Se a gente pudesse partir por uma comparação, seria semelhante a Afrodite na mitologia grega. Então, na mitologia mesopotâmica, a deusa Estar é a deusa do amor. Mas é importante a gente deixar claro que é uma religião politeísta que preza por mais, que acredita, que cultua mais de um deus. E aqui eu trouxe para vocês a foto do zigurate de Ur. E o que é um zigurate? O zigurate nada mais é do que o templo religioso dessas sociedades. E aí uma característica que é muito importante que vocês notem, que eu acredito que vocês vão notar ao longo da aula, que as cidades e impérios que a gente vai trabalhar aqui têm um apelo muito forte na arquitetura. E esse apelo é tão forte que a gente consegue verificar nos dias de hoje, porque, por exemplo, o zigurate de Ur, ele está inteiro ainda lá no Iraque até os dias de hoje, da mesma forma que o Templo de Estar. Ele está tão inteiro que por conta da tomada, né, do território do Iraque, né, por conta pelos Estados Unidos, né, da suposta guerra ao terror, essa foto aqui para mim é muito, muito marcante, né? Os soldados americanos tomando ali o zigurate de Uri, e isso não tem muito tempo. Então, para vocês terem uma noção de que é algo que está de pé até os dias de hoje, o que é algo magnífico. Se a gente está pensando numa sociedade que começou a ser criada lá em 4000 a.C. e hoje, em 2021, se a gente pudesse viajar até o Iraque, a gente veria esse templo de pé lá, tá? E aí, uma outra curiosidade, que os suméricos começam a pensar ali numa escrita. E a escrita que eles inventam é a escrita cuneiforme, que é essa escrita mais desenhada. É a partir da escrita cuneiforme que a gente vai começar a pensar as letras e os desenhos, porque as letras nada mais são que desenhos, que são, né, que são atribuídos significados que a gente consegue decifrar na nossa linguagem. Vocês vão ver isso melhor nas aulas de português. Mas é a partir da escrita cuneiforme que a gente começa o pontapé inicial para a invenção da escrita efetiva. Bom, passado esse iniciozinho que a gente trata das cidades, a gente vai falar dos primeiros impérios. Se eu estou falando de diferença entre cidade e império, eu estou começando a sofisticar mais a minha organização, certo? Essa organização mais sofisticada, a gente tem início no primeiro império babilônico. E aí, por que eu falei lá atrás que eu achava que talvez vocês conhecessem, talvez vocês lembrassem um pouquinho do Império Babilônico? Porque talvez a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando eu falo de primeiro Império Babilônico seja a Babilônia, né? Eu espero. Bom, a Babilônia foi o principal centro urbano. Sim, a gente já pode pensar em centro urbano nessa época. É claro que eu não estou falando do Rio de Janeiro nem São Paulo, mas um centro urbano à sua época. E é o principal centro urbano e político da antiguidade. E isso já é muita coisa. E aí, o segundo aspecto que talvez eu espero que vocês lembrem, mas se vocês não lembrarem, tudo bem, é o Hammurabi. Quem foi o Hammurabi? O Hammurabi ele foi a principal liderança do Império Babilônico, do primeiro Império Babilônico. O Hammurabi, já sei como é que vocês vão lembrar. O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escrito na história da humanidade. Ele inspira vários códigos de leis que vêm depois dele. E aí, o que baseava esse código? A lei do talião. A lei do talião é aquele famoso olho por olho, dente por dente, a que se faz, a que se paga. Então, o Código de Hammurabi, todas as legislações que estavam escritas nesse código, que foram transcritas para esse monolito que vocês estão vendo aí na foto, todas essas leis eram baseadas no a que se faz, a que se paga. Então, eram regras bastante rígidas, se a gente pode pensar. Lembra lá atrás que eu falei para você que essas sociedades elas não eram organizadas militarmente, e isso é um problema? Por quê? Quando um rei forte morre, o caso de Hammurabi, as fronteiras, o território, apesar de não ser muito certo falar nisso, nessa nomenclatura, como eu já tinha falado lá atrás para vocês, mas por uma didática que a gente vai usar aqui, território, ele fica sem proteção, desguarnecido, o império cai. O Império Babilônico, com a morte do Hammurabi, ele caiu. Quem toma é o Império Assírio. O Império Assírio, entendendo a importância de uma defesa forte, de um exército, apesar de exército também não ser uma nomenclatura que a gente pode usar aqui, porque exército denota
um Estado, e aqui a gente não está falando de Estado, mas uma organização militar mais efetiva, esse é o primeiro império a ter essa organização. Tanto que eu trouxe aqui para vocês uma das figuras feitas à época do Império Assírico, que a gente vê pessoas, soldados, por que não, armados. Então, era uma característica do Império Assírio, uma defesa mais forte. Mas essa defesa mais forte, às vezes, também fica fraca, né? Por algum descuido, alguma coisa pode acontecer. E aconteceu. Apesar de, no momento do seu ápice, era um império expansionista. Ele conseguiu, com o seu exército, abrir o território. O problema é, quanto mais território a gente tem, mais defesa a gente precisa ter. Então, se por um lado eu tenho um exército que me facilita abrir o meu território, eu não tenho um exército que consiga defender as minhas fronteiras. O Império Assírio cai. E ele cai para os caldeus, que vão fundar o segundo Império Babilônico. Esse segundo Império Babilônico, talvez vocês também já tenham ouvido falar, de um tal de Nabucodonosor II. Esse cara também se destaca muito pela arquitetura. Como vocês viram até aqui, sempre a gente está falando de uma obra de arte, de uma escultura, de uma construção arquitetônica. E o Segundo Império Babilônico não é diferente, como vocês vão ver na foto que eu vou trazer para vocês. Mas muitos podem conhecer também porque Nabucodonosor é o responsável pela escravização do povo hebreu, que depois vai fugir lá do Egito. Essa história é uma história que está contada na Bíblia, então, de repente, a galera que já tem uma leitura da Bíblia mais aprofundada pode conhecer melhor. Como eu havia dito, a arquitetura é algo muito forte. E aqui eu trouxe para vocês o Jardim Suspenso da Babilônia, que é algo que é sempre bem remetido ao Segundo Império. E aqui no fundo da imagem vocês podem ver também, ó, aqui, o que a gente vai chamar de Torre de Babel. Que a Torre de Babel nada mais é do que um zigurate, assim como o zigurate de Ur, mas é um zigurate mais alto, né? O zigurate de Ur, ele é mais baixinho, mas mais comprido, e a Torre de Babel é mais alta. É uma arquitetura que já está começando a ficar mais sofisticada, uma engenharia que está começando a ficar mais sofisticada. Daqui para frente. Bom, vocês já devem estar cansados de ouvir que fronteiras sem guarnição acabam caindo, né? E aí a Babilônia acabou caindo para o Império Persa, que é o último império da região da Babilônia que a gente vai estudar hoje. Já tenham ouvido falar também no Império Persa. Quem já viu o filme 300 aqui? O filme 300, ele retrata a guerra entre o Império Persa e as cidades-estados gregas. Então, talvez vocês já tenham tido contato com o Império Persa através desse filme. Isso significa que o filme é historicamente preciso? Não significa, mas de alguma forma vocês tiveram contato. O Império Persa, ele também tem a sua característica muito forte na arquitetura, e aqui eu tenho uma ruína que também fica no Iraque, se eu não estou enganada, que é uma ruína que ainda está de pé. É um império que tem um caráter militar muito forte, vocês podem ter verificado isso no filme, e é um império que também tem essa característica expansionista que daqui para frente muitos terão. Vocês vão ver isso muito fortemente quando vocês verem Roma, por exemplo, o Império Romano. Mas o Império Persa também cai. É um império muito longo que a gente não vai se deter a estudar aqui, mas como eu disse, atualmente a região de todas esses cidades, impérios que a gente viu até agora, é a região do Oriente Médio. Agora, nós vamos estudar uma outra civilização, a civilização egípcia. O Egito não está mais localizado no Oriente Médio, já está localizado no norte da África, apesar dele ser ali uma pontinha do crescente fértil, como a gente viu. Mas o que vale destacar é que o Egito também é uma sociedade hidráulica, tal qual todas que a gente viu daqui para trás. Mas o que vale destacar é que o Egito também é uma sociedade hidráulica, como todas as outras que a gente viu. Todas elas fizeram obras hidráulicas para sobreviver, para conseguir fazer a agricultura, para conseguir fazer a pecuária, para conseguir fazer a gestão da própria sociedade, assim como o Egito. Se lá atrás a gente estava falando do rio Eufrates e o rio Tigre, aqui a gente está falando do rio Nilo. Vamos conhecer um pouco mais do Egito? Bom, vamos à famigerada linha do tempo. A linha do tempo do Egito, ela começa em 3500, quando os nomos resolvem se organizar. Essa organização dos nomos acontece até 3200. Em 3200 são formados dois impérios, o Alto Império Egípcio e o Baixo Império Egípcio. Isso significa só a localização dele conforme
o Rio Nilo. Em 3200 eles se unificam e a gente começa o Antigo Império. E aí o Antigo Império, ele termina por conta de rebeliões. Lá perto do ano 2000, os egípcios tiveram um problema muito sério de agricultura. A colheita não foi muito boa, a alimentação estava muito parca. Os faraós resolveram que eles deveriam aumentar os impostos, a população ficou mal com isso, se rebelou, o Alto Império caiu. A partir de 2000, começa o Médio Império. O Médio Império, ele termina por conta da invasão dos iscos e dos hebreus, mas a principal característica dele é o crescimento político do Egito. Se no Antigo Império a gente estava pensando ainda numa unificação, o Médio Império, a unificação já aconteceu e o crescimento econômico acontece. E aí, como eu disse, ele termina ali em 1508 com invasões dos iscos e dos hebreus. E o Novo Império? O Novo Império é marcado justamente pela expulsão dos iscos e dos hebreus. O Império está consolidado, o Império está rico, e é nesse momento que a gente vai ver a expansão arquitetônica das obras faraônicas do Egito, obras que eu tenho certeza que vocês conhecem, que a gente vai ver na aula de hoje. Eu trouxe para vocês, a gente não vai dar conta desses dois pontos na aula de hoje, mas eu acho importante vocês terem em mente que no Novo Império, o Egito passou por uma dominação grego-macedônica e uma dominação romana logo depois. Por que eu estou destacando isso para vocês? Às vezes, a gente pode pensar que o Egito aconteceu num período, Roma aconteceu em outro período e Grécia aconteceu em outro período. Então, é importante que vocês tenham em mente que Roma teve contato com o Egito. E aí tem aquela fofoquinha histórica que a Cleópatra teria tido um romance com Júlio César. Cleópatra, uma governante egípcia de origem macedônica, teve contato com um governante romano. E aí é importante que a gente pensar que a Grécia e a Macedônia tiveram contato com o Egito. Daí teve uma fusão cultural. Então, tenham isso em mente. Às vezes na história, quando a gente está falando de uma sociedade, é por uma questão didática. Mas naquele mesmo momento, o mundo não deixou de acontecer. Os outros territórios do mundo estão ali, fazendo a sua história girar, a sua história acontecer. E por vezes, até interagindo entre si, mesmo quando a gente não aborda isso em sala de aula. Ficou claro? Vamos seguir adiante. Como eu falei para vocês, o Egito que a gente conhece hoje, o Egito moderno, não está geograficamente na mesma posição que era o Império Egípcio, civilização egípcia. São locais diferentes. Mas ainda assim, na África, o Império Egípcio um pouco mais maior do que o Egito atual. E aí a gente pode ver ali, vocês podem ver aqui no mapa, a proximidade com a Mesopotâmia, aqui o rio Nilo, importante, né? O Egito é conhecido como a dádiva do Nilo, então o rio Nilo é tudo para o Egito, né? E as principais cidades aqui, Mênfis, Tebas, o Cairo mais para cima, vocês veem que é tudo próximo, tudo à margem do rio. O rio garante a subsistência. O rio garante a vida do povo egípcio. Passada essa fase, vamos entender como é que aconteceu a organização social do Egito, que é muito próxima à organização social da Mesopotâmia. Quem está lá no topo é o faraó e a sua família. Abaixo nós temos os sacerdotes e as elites. Apesar de o faraó ele ser um líder militar e um líder religioso, já que o Egito também é uma teocracia, também é uma sociedade que se organiza a partir das leis religiosas, ainda assim existem os sacerdotes, tá? Abaixo nós temos os escribas, aqueles que escrevem, que anotam a história, a contabilidade, tudo que for necessário dentro dessa sociedade. Os comerciantes. Por fim, nós temos os artesãos, os camponeses e os escravos. Novamente, a escravidão que acontece na antiguidade, que vocês viram na Mesopotâmia, que vocês estão vendo no Egito, que vocês vão ver em Grécia, que vocês vão ver em Roma, pouco tem semelhança com a escravização que aconteceu do povo africano que foi trazido para as Américas no momento de colonização e de América Imperial, tá? Tenham isso muito claro na cabeça de vocês para vocês não se confundirem. Passado a organização social, vamos entender a organização econômica? O Egito, ele se sustenta pela servidão coletiva. A servidão coletiva nada mais é que
As populações das camadas mais baixas dessa sociedade têm por obrigação servir ao Estado nas obras hidráulicas, na agricultura, na pecuária e nas obras do Estado, como nas pirâmides, nos palácios dos faraós e em qualquer obra que aquele faraó deseje fazer. Então, aqui a gente tem uma imagem muito clara de como acontecia essa servidão. Era algo como a escravidão, ou seja, castigos físicos, trabalho sem pagamento, trabalho braçal muito forte, que muitos morriam, era algo terrível, mas que a gente pensa que ainda assim guardam certas diferenças da escravidão que acontece mais para frente, que vocês vão entender ao longo do ano. Como eu havia dito, o Egito ele é uma teocracia. A teocracia ela prevê uma religião muito forte. Essa religião, novamente, é uma religião politeísta. E uma coisa que é legal de vocês saberem é que o politeísmo egípcio ele era antropozoomórfico. Meu Deus, Clara, que palavra é essa? Calma. Antropozoomórfico eram os deuses que tinham uma carinha de humano, mas uma carinha de bicho também. Vocês vão ver nas imagens que eu trouxe. A primeira imagem que apareceu aí para vocês é do deus Amon. O deus Amon é o deus dos deuses, o principal deus cultuado lá no Egito. O segundo é o deus Ra. E aí vocês podem ver que ele tem um rosto de um pássaro e o corpo de um humano. O deus Ra é o deus do sol. O outro deus que eu trouxe para vocês é o deus Anubis, que é o deus da morte. E aí vocês podem ver que ele tem as feições de um cachorro e o corpo de um humano. E também temos a deusa Ísis. A deusa Ísis é a deusa do pós-morte. E aí, uma coisinha que é detalhe da história do Egito, mas que é importante vocês saberem, que o Egito nem sempre foi politeísta. Ele começa a sua história sendo politeísta, mas em algum momento o faraó Amenófis IV, ele resolve que ele não quer mais uma civilidade, uma civilização politeísta. Ele resolve que não, que todo o Egito precisa adorar o deus Amon. Tanto que ele muda o nome dele para Akhenaton, que significa aquele que adora Aton. Ele muda a sociedade, ele fecha os templos, mas isso não dá certo, imagina? Uma sociedade que já tem tantas centenas de anos que está sempre adorando mais de um deus, que tem a sua cultura baseada no politeísmo, chega um para mudar tudo? Não dá certo. Quando Akhenaton morre, quem ascende ao trono, quem é o novo faraó, é o Tutankhamon, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. O faraó Tutankhamon fala: não, 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 nada disso. Pode voltar ao politeísmo, que é o que a gente está acostumado, é a cultura da nossa sociedade. Vamos adorar sim mais de um deus, e é assim que se sucede. O faraó Tutankhamon, ele é muito importante, porque é durante o período dele que é construído o Templo de Luxor, que é um templo bastante conhecido. Esse templo de Luxor fica claro para a gente ver como que é grandiosa a arquitetura e a engenharia, porque não egípcia. É claro que esses templos foram construídos a duras penas pelos escravos e pelos servos compulsórios, mas vocês podem ver como existia já uma tecnologia da época muito sofisticada a ponto de conseguir erguer esse tipo de templo que está em pé até hoje. Nessa essa foto vocês podem ver que tem turistas ali embaixo, um ponto turístico lá no Egito, super visitável. E aí, um outro aspecto cultural é que os egípcios eles têm uma ligação com a morte muito forte. E por que é muito forte essa ligação? Pela mumificação, e aqui eu trouxe para vocês justamente a máscara mortuária do Tutankhamon, que vocês podem ver, e a múmia do Tutankhamon. Eles acreditavam no vida após a morte. Então, quando uma pessoa morria, ela passava pelo ritual de mumificação, ela era mumificada. Quanto mais rico, mais objetos eram colocados dentro do corpo, esse corpo passava por um processo de retirada das vísceras, né, dos órgãos, eram colocados, né, junto à máscara mortuária e depois ao túmulo, o sarcófago, né, objetos que eles julgavam que seriam necessários no pós-vida. E aí é que eu trouxe uma foto para vocês também do sarcófago de Tutankhamon. E esse sarcófago, aos mais ricos e aos faraós, eram depositados nas pirâmides.
E aqui eu trouxe para vocês a foto do Complexo de Gizé, que é um complexo de pirâmides que foi construído por mais de um faraó para que fosse depositado o seu sarcófago e os objetos que eles poderiam precisar nesse pós-morte. A pirâmide mais alta é do faraó, desculpa, do faraó Queops. À esquerda e à direita, as menores são de Kefren e Miquerinos. Abaixo, as menorzinhas, vocês podem ver, são dos familiares desses faraós. Então, assim, quanto mais alto ali naquela pirâmide social, maior o requinte na hora de enterrar. É claro que os faraós tinham, né, essa coisa de construir pirâmides e toda essas obras megalomaníacas, se a gente pode dizer assim, mas os seus familiares tinham direito a algumas pirâmides um pouco mais humildes. Então, quem era enterrado eram as pessoas que estavam mais abaixo ali na organização social. As pirâmides, elas eram quase que exclusivas, né? Até por questão de dinheiro para poder construir, para poder mandar servos e escravos para construir, estava ali quase que reservada aos sacerdotes, chefes, né, da elite e aos faraós e seus familiares. No complexo de Gizé também a gente vai encontrar a esfinge, que é um símbolo bem importante para o Egito, que está lá também até hoje. É a maior escultura de monolito, ou seja, uma pedra só construída, da história do mundo. Então é uma construção muito bonita que também é um antroposomorfismo, que vocês podem ver que ela tem, né, a figura de um leão, mas o rosto de um faraó. Vamos às curiosidades. Gostamos de curiosidades. Vocês estão lembrados que semana passada um navio encalhou no canal de Suez? Vocês viram essa foto, né? E essa talvez. Bom, o canal de Suez, ele é lá no Egito. E o canal de Suez é um exemplo incrível de que as obras dos egípcios não pararam lá nas pirâmides. Em 1859, eles começam a abrir essa rota alternativa, que era uma via navegável entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que possibilitava a passagem da Ásia para a Europa, ou vice-versa, numa forma que não precisasse contornar o continente africano todo. Isso é muito incrível. Em 2015, o canal de Suez passa por uma expansão e em 2021, um navio encalha lá, como se não bastasse tudo que a gente está vivendo, né, galera? Bom, a gente teve uma primeira tentativa de tirar ele de lá com essa escavadora aí, pequenininha, tentando ali desenterrar a ponta do navio, né? E um dos pensamentos dos engenheiros lá do canal de Suez foi: vamos esperar a lua virar, a maré ficar alta, que o navio vai voltar a flutuar. Sabe quem já tinha pensado isso há muito tempo? Os egípcios lá da antiguidade. Porque eles sempre usavam a lua, a ciclo de marés, para poder fazer a plantação e a irrigação nas suas obras hidráulicas. Então, para a gente pensar que os egípcios, seja na modernidade, seja na antiguidade, são um povo que tem uma cultura de engenharia, de arquitetura, porque não muito forte, e que ainda hoje eles estão representados aí no canal de Suez, por exemplo. Uma última curiosidade, antes da gente terminar a aula, e essa é ótima porque aconteceu no último sábado, dia 3 de abril, foi um desfile que aconteceu pelas ruas do Cairo. 22 múmias foram retiradas do museu para ser levado para um outro museu, e eles fizeram um desfile pelas ruas do Cairo. E aí aqui, vocês podem ver pela foto que foi um desfile imenso, foi algo assim esplendoroso de ver. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo desse desfile, que foi muito bacana, e que vocês veem que o que a gente estudou na aula de hoje, às vezes, está sendo modificado pela história dos dias de hoje. Então, o Egito moderno, ele tem uma cultura de preservação da sua memória, da sua história antiga até os dias de hoje, vide esse desfile, né, que foi feito para os restos mortais, para as múmias, serem transportadas para o seu novo abrigo, para o seu novo museu, tá? Bom, termino aqui a aula de hoje. Se vocês puderem, fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem. Vou mandar 5 questõezinhas, talvez mais um pouquinho, para vocês fazerem. A gente vai discutir essas questões ao longo da próxima semana, talvez, mas fiquem atentos aos grupos que a gente vai falando por lá, tá?
Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima aula.